nesta aula nós vamos aprender sobre texto para colunas. E alguns exemplos para vocês aqui na minha esquerda, aqui em cima. Mas nesta aula nós vamos aprender a transformar esta base de dados neste gráfico aqui, bem simples, bem fácil e bem rápido de fazer. Observe que quando nós clicamos no gráfico, o gráfico vai alterando automaticamente. Para isso nós vamos aprender a formatar texto para colunas. Então, vamos no exemplo. Aqui nós temos alguns exemplos para eu explicar para vocês como funciona o texto para colunas. A função do texto para colunas é separar os textos e deixar para nós em colunas. O próprio nome já diz, texto para colunas. Como que nós vamos fazer isso? Vejamos no primeiro exemplo aqui, ó. Nós temos uma base de dados, ao invés dos números, poderia ser nome, CPF, e-mail, idade, gênero e por aí vai. Aqui eu vou dar um exemplo que ele está com 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4 e assim por diante. Como nós vamos fazer para separar esses dados e deixar eles nesse jeito aqui? 1, 2, 3, 4. Nós precisamos deixar eles em colunas. Para isso eu vou deletar aqui, vou copiar esses dados aqui e jogar em uma aba nova. Observe que quando eu faço isso, eu vou aumentar aqui para vocês, ele já está aqui. Nós não vamos fazer manualmente, 1, 2, 3, separar os dados manualmente, porque numa base de dados grande como essa, nós não vamos conseguir ficar separando um por um manualmente. Para isso, temos o texto para colunas. Então vamos no exemplo aqui, vou deletar todos esses dados, vou selecionar a coluna A, observe que eu estou clicando na letra A, selecionei a coluna toda, e vou ir até em Dados, Texto para colunas. Temos aqui delimitado e largura fixa. Essa largura fixa nós vamos aprender na próxima aula. Observe que tem algumas instruções para nós aqui. O assistente de texto especificou os dados como delimitado. É correto, escolha avançar. Beleza. Então aqui, delimitado. Nós vamos clicar em avançar e vou clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, temos aqui em cima. Esta tela permite que você defina os delimitadores contidos em seus dados. Você pode ver como seu texto é afetado na visualização abaixo. A visualização já está aqui. E aqui nós temos algumas opções. Aqui ele já está para nós de tabulação. Ele já está tabulado. Beleza. E aqui ponto e vírgula. Quando nós colocamos o ponto e vírgula, olhamos aqui o que acontece. Ele já está separando para nós por colunas. Observe essa linha aqui. Ele já está mostrando para nós que ele vai separar esses dados em colunas. Então vamos deixar selecionado ponto e vírgula e clicar em avançar. Quando clicamos em avançar, ele já está falando para nós que vai separar isso aqui. Quando eu clico em concluir, ele já fez essa separação de texto para colunas para nós. Vamos fazer isso no próximo exemplo para vocês entenderem. Aqui foi o exemplo 1, vamos para o 2. Vou copiar esses dados aqui e vou colar em uma nova aba. Quando eu faço isso, lembrando, vamos clicar na coluna, selecionamos a coluna toda, ou podemos clicar em qualquer parte e apertar o atalho Ctrl barra de espaço, ele já fez essa seleção para nós. Então vamos clicar aqui, vamos ir até em Dados e Texto para coluna. Aqui, pessoal, uma dica bastante importante, se for utilizar bastante essa ferramenta, eu aconselho que você faça igual nós fizemos nas aulas anteriores, coloque ele na barra de acesso rápido. Eu não vou fazer isso agora porque nós não vamos utilizar tanto ele no nosso curso, porque os dados já vão vir formatados para vocês. Esta aula é só para ensinar vocês a separar os textos que vocês pegam em TXT, PDF e separar em colunas. Então aqui neste exemplo, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar na coluna, vou até em Dados e temos aqui texto para colunas. Nós podemos também utilizar o atalho apertando o Alt e acessando o menu através das letras. Vamos fazer isso, é bem rápido. Cliquei na coluna, Alt, ele abriu o menu para nós. O Dados está com a letra S. Vamos apertar a letra S e o texto para colunas está na letra C. Então, cliquei na coluna Alt SC. Ele já abriu para nós esta parte aqui que nós vimos no exemplo passado. Então vamos clicar em avançar. Observe que quando o ponto e vírgula está selecionado aqui, ele não separa para nós o texto, porque o texto não está separado
em ponto e vírgula. Ele está separado somente em vírgula. Então, quando eu clico em vírgula, mesmo estando com ponto e vírgula selecionado, ele já faz essa separação aqui para nós. Eu vou desflegar o ponto e vírgula, vou clicar em avançar e já fiz a visualização do texto. Ele vai separar para nós certinho e vou clicar em concluir. Observe aqui que ele já fez essa separação para nós. Agora, o nosso exemplo 3, ele está com espaço. Vou copiar os dados, vou abrir uma nova base, vou excluir a antiga. Então aqui para nós, agora ele não está mais em ponto e vírgula, não está mais em vírgula, está somente com espaços. Um detalhe bastante importante aqui, pessoal, é que quando nós formos separar por espaço, é importante que seja somente números. Quando estiver algum nome, por exemplo, Tomás espaço Matias. Se você for separar esse texto para colunas, ele vai separar Tomás numa célula e Matias em outra. Você não vai querer isso. Então, só uma observaçãozinha. Quando o texto estiver em espaço, nós vamos separar somente quando for número. Quando for texto mesmo, exemplo, os nomes, a gente vai separar de outra forma. Então aqui, vamos selecionar toda a coluna. Vou apertar o atalho Alt SC. Ele já abriu a tela para nós. Ele já está largura fixa. Nós vamos clicar em delimitado. Vamos clicar em avançar. Aqui, na visualização dos dados, ele não está mostrando para nós que está fazendo a separação. Porque ele está em espaço, nós precisamos selecionar o espaço aqui. Vou tirar a vírgula. Então, já estamos visualizando aqui. Vamos clicar em avançar e concluir. Ele já também fez essa separação destes dados para nós. Vamos para o próximo exemplo. O nosso quarto exemplo. Vou copiar esses dados, vou jogar em uma nova. Então aqui ele está mostrando para nós que está 2. Observe também que tem o hífen e tem um espaço entre eles. O que nós vamos fazer nesse caso? Vamos selecionar toda a coluna, Alt S C. Ele já abriu aqui para nós. Vamos clicar em delimitado. Vamos clicar em avançar. Observe aqui que quando está o espaço, se eu clicar em avançar e concluir, então, neste exemplo aqui, ele separou o 1 do hífen, o 2 do hífen e assim por diante. Não está feio aqui do jeito que ele separou o texto para colunas para nós. Nós poderíamos também fazer com o atalho, selecionar todo esse e clicar Alt C V T. Ele já fez essa separação na vertical para nós. Nós não vamos precisar disso. Agora nós vamos separar em hífen. Vamos clicar na coluna, ir até em dados, texto para coluna, delimitado, vou em avançar e vou selecionar somente o que estiver em hífen. Para isso, observe que na nossa tabela aqui não existe a separação por hífen. O que nós vamos fazer? Clicar em outro e colocar o hífen aqui. Observe que quando eu coloco o hífen, ele já fez essa separação para nós. Se eu tiro o hífen, ele não está separando as colunas. Quando eu coloco o hífen aqui, ele já fez essa separação. Vou clicar em avançar e concluir. Ele já também fez essa separação para nós, fez a exclusão do hífen. Beleza, vamos para o próximo exemplo agora. Aqui ele está em barra. Mesma coisa, vou clicar e jogar esses dados em outra planilha. Aqui está mostrando para nós com essa barra em pé. Eu já vou ensinar como nós vamos colocar essa. Este tipo de separação de texto aqui para colunas é o que eu mais utilizo no meu dia a dia. Então para isso nós vamos clicar na coluna. Podemos ir pelo atalho Alt S C. Ele já abriu essa tabela para nós. Vamos clicar em delimitado, avançar. E nós não podemos colocar nenhuma dessas opções. Aliás, o espaço ele até colocou. Vou clicar, vou deixar somente o espaço aqui. Quando eu faço essa separação, ele me trouxe esse tipo de separação aqui. Nós não queremos isso. Vou dar um Ctrl Z, clicar na coluna, Alt S C, delimitado, avançar. Vou tirar todas essas opções e deixar somente outros. Nós vamos clicar aqui e nós vamos colocar a barra. Como nós colocamos essa barra em pé? Essa barra em pé, ela fica do lado da tecla Z no seu teclado e você precisa segurar o Shift para acrescentar ela. Então você vai segurar a tecla Shift e apertar a barra que está do lado do Z.
ela vai ficar essa barra em pé. Pessoal, aqui está alguns tipos de teclado que eu deixei para vocês. Por quê? O teclado que eu estou explicando nesta aula, ele é somente para notebooks ou alguns teclados mais modernos. Teclado gamer, teclado mecânico, etc. Caso não tenha a tecla que eu estou falando ao lado da letra Z, eu vou mostrar alguns teclados para vocês verem aonde fica essa tecla. Então temos aqui, neste primeiro teclado, ele está um pouco embaçado aqui, mas vocês vão se identificar. Ele fica um pouco acima do Enter. A tecla é esta aqui, ó. Então você vai segurar o Shift, tecla aqui, que ele vai aparecer a barra em pé. No outro teclado aqui, fica ao lado do Enter. Olha, temos a tecla Enter aqui onde está a mão. E temos esta tecla aqui. Então você vai segurar o Shift, ou pode ser esse Shift aqui também, e apertar esta tecla aqui. No próximo teclado, este aqui fica abaixo do Delete. Então temos aqui o Shift e o Delete e a barra em pé que fica logo abaixo do Delete. Para outro teclado aqui, do Enter. É um teclado mais antigo esse, mas é interessante mostrar para vocês. Então, segurei o Shift e apertei a barra. O teclado que eu estou usando na aula é este aqui. Então, a barra que eu estou utilizando fica ao lado da letra Z, que é esta aqui. Eu vou segurar o Shift e apertar a barra, ou seja, a barra em pé. Beleza, pessoal? Então vamos prosseguir com a aula. Feito isso, vou clicar em avançar, concluir. Ele já fez essa separação também para nós em barra, belezinha. Então vamos para o próximo exemplo aqui. Neste exemplo, que é o número 6, ele está separando para nós os dados em vírgula, hífen, espaço, vírgula, espaço. Tem como a gente deixar isso bem organizado também. Vou copiar e colar em outra base. Feito isso, ele já está aqui para nós. Vou clicar na coluna, dados, texto para colunas, delimitado e vou em avançar. Ali nós já observamos a nossa base, que está um ponto e vírgula. Ele já fez essa separação aqui. A vírgula também já fez essa separação aqui. E o espaço também fez essa separação. O único que ele não fez a separação foi no 2 e o 3. Nós podemos selecionar outros também e colocar o hífen. Observe que a nossa base ficou boa, ficou certinho para formatação. Vou clicar em avançar e nós combinamos o espaço, ponto e vírgula, a vírgula, o hífen, tudo em uma formatação só. Beleza? Vamos para o próximo exemplo aqui, o 7. O 7 também não é diferente, é a mesma coisa dos outros. Cliquei na coluna, Alt SC, em delimitado. Vou tirar todos esses dados e colocar o hashtag. Ele já vai fazer essa separação para nós. Concluir, ok, já fez essa separação para nós. O que nós aprendemos então? Nós aprendemos separar os textos para colunas utilizando esta ferramenta aqui. Beleza? Pessoal, na próxima aula, como nós vamos fazer esse gráfico aqui com base nestes textos aqui. Beleza? Então, até a próxima aula.